Então, gente, a gente resolveu fazer esse GTV para conversar um pouquinho sobre um tema muito importante, que é sobre a cultura e o público, né, LGBTQIA+. Para começar essa conversa, a gente chamou aqui o Lucas, que é psicanalista, mestre em teoria psicanalística pela UFRJ e atualmente faz doutorado em psicologia na Universidade Federal Fluminense. Lucas, muito obrigado por ter topado bater esse papo aqui com a gente. Sempre um prazer te receber, né? Todos aqui falando do mesmo lugar que é da UF, né? De origem, na graduação. Então, a gente se sente em casa quando a gente te escuta. Para começar esse bate-papo, gostaria de fazer uma pergunta assim, sobre a sua pesquisa no doutorado, porque, pelo que a gente já conversou, atravessa muito sobre essas questões da sexualidade, do gênero e psicanálise. Como é que está isso? Oi, gente, boa noite. Faltou aí na apresentação dizer que eu sou amigo de vocês, né? Tá todo mundo em casa mesmo. E gostei de ouvir isso, né? Escutar tem a ver com construir estruturas aí para a gente se situar dentro das nossas próprias casas. Mas sobre isso, a minha pesquisa está em andamento, né? Tem alguma coisa que se dá aí da ordem do gênero e da sexualidade, mas eu acho que, sobretudo, né, em relação à própria violência, a violência que é imposta pela cultura a esses sujeitos, né, dessa sigla aí que você disse. A minha pesquisa começa pela minha clínica, né, começa com uma coincidência que se dá em espaços diferentes que eu comecei a trabalhar como voluntário, né, um ambulatório do IPUB e o outro é uma ONG, onde os pacientes que foram acolhidos por outros profissionais chegaram até mim e começaram a falar desse lugar da sexualidade sem que antes isso tenha aparecido na triagem. Então, é importante a gente pensar também as vias pelas quais se dão a transferência, né? Assim, foi importante de alguma maneira eu estar ali para eles conseguirem se situar dentro das sexualidades. Isso eu chamo de uma coincidência nada coincidente, né? Porque a gente que é da psicanálise, a gente não acredita em coincidência, a gente acredita no inconsciente. E aí, a partir disso que me convocou, eu me coloquei a trabalhar. Então, hoje, na minha pesquisa, eu penso uma espécie de 3 eixos, né? Que é o social, que produz exclusão social, os grupos sociais, né? Então, o movimento social e a clínica, né? São 3 eixos que se interseccionam, né? Porque eles conversam entre eles. Então, a minha ideia é pensar nessa sociedade que produz essa exclusão, né? O que esses sujeitos excluídos fazem com essa exclusão, que está no sentido de se enlaçar, então, enquanto comunidade, mas que dentro das comunidades, né, em nome de pautas coletivas, alguma coisa do singular do sujeito fica intratável. E aí, um ou outro desse grupo tem acesso, né, à clínica, que é quando eu recebo esses pacientes lá naquela época e até hoje, né, continuo recebendo esses sujeitos. Então, a minha ideia é pensar na clínica como um dispositivo que permite, né, através da escuta e de uma construção, a invenção de uma narrativa singular, né, que é possível para cada um. Então, a ideia é poder pensar, né, na clínica como esse espaço que vai situar esse sujeito diante do desejo dele, né, e fazer ao pouco com que ele possa se reintegrar não só no movimento social, como também no social, que é esse lugar que produz exclusões. Porque seria talvez menos difícil se a gente vivesse segmentado assim, mas a prática é que está tudo muito borrado e misturado, né? Então, a ideia da minha pesquisa é um pouco passar por esses lugares, claro, através dessas estruturas aí que são fundadoras para a gente, né? A família, o corpo e a linguagem, né? Eu tenho pensado nesses 3 eixos também hoje. Então, a minha pesquisa fala um pouco disso. E pegando o gancho aí da linguagem, acho que pensar nesse mês, né? O mês do orgulho LGBTQIA+. Qual é o significado disso? Qual é o sentido, né,
De onde vem, inclusive, né, essa data? Acho que você podia falar um pouquinho para a gente. Mais uma vez, a gente precisa recorrer à memória mesmo para falar sobre a comemoração, né, do Dia do Orgulho. Por que dia 28 de junho é o Dia do Orgulho? Né? Essa história, a história do movimento LGBTQIA+, tem um mito fundador, né, que acontece em 1969, em Nova York, num bar chamado Stonewall Inn, né, que era um bar que reunia membros dessa comunidade, né? Mas é importante frisar que não eram quaisquer membros, eram membros dissidentes, eram membros que não eram assimilados pela sociedade, né? Porque existiam outros bares, outros lugares de lazer de pessoas, sobretudo gays, brancos, né? Homens, né? Que conseguiam se situar em outros espaços da cidade, mas que a dissidência mesmo, né? As pessoas pretas, as travestis, as bichas afeminadas, as pessoas latinas, né? Elas não conseguiam ter esse acesso tão facilitado quanto esses outros gays. Então, os membros que frequentavam Stonewall Inn eram membros de dissidência. Acontece que esse era um lugar de socialização, né? Era um lugar onde era possível viver sem medo, né? Era possível viver relações, era possível ouvir música, dançar, beber em paz. No entanto, esse espaço começou a ser visto como um espaço perigoso pela polícia, né? Pelo Estado, pela polícia, e algumas invasões começaram a acontecer. Né? Então, mais uma vez, a gente se situando aqui em relação à história. Né? O movimento começa com uma invasão policial, né? Quer dizer, uma série de invasões policiais que, no dia 28 de junho de 1969, os membros da comunidade e frequentadores do Stonewall Inn resolveram revidar. Né? Então, esse processo de revide aconteceu nessa data que a gente comemora o Dia Internacional do Orgulho. É internacional porque começou lá, né? E nos anos seguintes, essa data foi espalhada pelo mundo afora, né? Onde existem uma série de paradas do orgulho, né? Parada do orgulho LGBTQIA+. Só para situar também um pouco essa questão da rebelião, da revolta de Stonewall, como é conhecido esse evento, né? Os membros, frequentadores do Stonewall Inn, né, revidaram contra a força da polícia, né? Então eles tinham armas de fogo, cacetetes, carros, e os frequentadores do Stonewall Inn tinham apenas cadeiras, garrafas, mesas, e dizem, a história conta que tijolos da própria construção do bar foram retirados para serem usados como arma, o que é muito interessante a gente pensar, porque Stonewall quer dizer parede, muro de concreto, né? Parede de concreto, e como que esses sujeitos se organizavam, então, dentro desse muro de concreto, e ainda assim produziam incômodos nas forças policiais que estavam fora. Então, não basta a dissidência se esconder, se guetificar, né? A violência, ela sempre incide de algum outro lugar. E a revolta de Stonewall, acho que é um marco, né? No sentido de que utilizar os tijolos daquele bar como armas também, por que não, borrar um pouco daquela fronteira, né? Então, fico pensando nisso, né? A própria estrutura, esse próprio lugar que protegia, né? Essa parede de concreto passando a ser usada como arma. E quem estava, né, nas lideranças desse movimento, que foi um movimento social, que foi uma rebelião, que foi uma revolução, estavam mulheres travestis, né? Temos a Marsha P. Johnson, que é uma mulher preta travesti, né? Muito importante para esse evento em si, para tantos outros eventos da nossa comunidade, assim como a Silvia Rivera, que também era uma mulher travesti latina, né? Elas eram amigas, inclusive, e eram pessoas que estavam envolvidas com outras causas, como inclusive as causas das pessoas que moravam em situação de rua,
e elas conseguiam mobilizar muitas pessoas, né? Então, nesse dia, não só membros do Stonewall Inn participaram da rebelião, mas como outras pessoas que estavam nos arredores e perceberam, puderam ter acesso também a e engrossar o coro dessa rebelião. Esse é o nosso mito fundador, né? É importante a gente recorrer à história, porque parece que existe no aparato de violência justamente uma tentativa de mexer com isso, né? Que é a nossa memória, apagar esses fatos e transformá-los em outras coisas mais bonitas, né? Digamos assim, menos cruas e reais, mas talvez mais bonitas aos olhos de quem não sei, porque acho essa história muito bonita. Acho que quando você diz isso, remete um pouco a essa marca comercial, né, do orgulho LGBT+, de capturar, né, um mês que marca uma revolta, que marca uma luta, né, para falar sobre o amor e todas as formas de amar e vender produtos, enfim, o marketing, né? Isso está em jogo, porque é uma disputa, por isso que eu faço questão de falar de memória, de situar isso historicamente, porque é uma disputa narrativa, né? Se a gente não, se nós, enquanto membros da comunidade LGBTQIA+, não temos acesso à nossa história, a gente esquece de onde a gente veio, né? Que foi de uma revolução, que foi de uma revolta, que foi de uma invasão, né? Então, quando a gente fala da narrativa posta muito pelo marketing hoje, né, na mudança das logos das empresas para cores vibrantes do arco-íris, né, tudo isso é muito bonito, né, é muito estético, né, mas também é muito asséptico, né, a gente não pode falar do movimento com asepsia, porque foi e ainda é um espaço de reivindicação por coisas básicas, como a dignidade de ir e vir, acessos de poder estabelecer e estar em paz dentro de sua família sem que ocorra o risco de uma expulsão, né? E a violência, né? Ainda somos nossos corpos, de alguma maneira, uns mais do que outros, ainda são alvos de violência, da violência perversa das pessoas que estão muito avessas às suas próprias sexualidades, né? E você tinha falado outro dia, a gente conversando, né? Eu achei bem importante, assim, com relação a essa palavra, né? Do orgulho. Porque o mês do orgulho LGBTQIA+, né? De pensar, você tinha falado sobre se precisa do orgulho, é porque se disse que precisava ter vergonha, né? Então... O orgulho, ele marca, né, um limite aí. Se a gente precisa falar sobre orgulho até hoje, é porque um dia frequentar esses corpos e essa sexualidade foi uma vergonha, né? E a gente pode esgarçar ainda mais esse entendimento, porque foi uma vergonha, é uma vergonha para a sociedade, para a igreja era e ainda é um pecado, né? Para o direito já não sei se é tanto mais, um crime, né? Para a medicina ainda não sei, estamos negociando, uma doença. Então, se precisamos falar de orgulho, é porque entendemos que por detrás dessa palavra tem outras camadas que revelam violências do passado, que estão estruturadas no passado, mas que insistem ainda no presente. E que muitas vezes insistem, acho que principalmente, ou antes de tudo, na própria família, né? Que porta todas essas ambiguidades aí e que, inclusive, é quem passa, né? A gente algo sobre a cultura, a religião, inclusive, como você está dizendo. Como é que é pensar isso, né? No seio familiar. Sacrossanta família. A família é um território, né, de transmissão da linguagem, da cultura, e também um território de transmissão de muitas violências, porque não é incomum ouvir relatos de pessoas, de sujeitos na LGBTQIA+, que sofreram por terem que se esconder, por terem que manejar isso enquanto um constrangimento. E memórias ainda que a gente escuta na clínica, que são muito prematuras, né? Memórias de um período onde o sujeito não sabe ainda o que é o exercício da sexualidade adulta, né? Ele está às voltas com outras
com outros acessos ainda, né? Com ferramentas que são outras, que são diferentes das ferramentas de um adolescente, de um jovem adulto, de um adulto mais velho, né? Então, é preciso falar nesse lugar da família, porque, pensando aqui junto com vocês sobre essa questão de Stonewall e tudo mais, havia também naquele momento, e isso a gente pode... eu acho que tem ótimas obras que falam disso, como Paris is Burning, e também, que é um documentário, e também a série Pose, são relatos. O Pose é fictícia, né? Mas é muito importante, primeiro de tudo, porque é o maior elenco trans numa série já vista, né, no mundo. E é uma série muito sensível, porque trata justamente da formação dessas novas famílias. Porque são sujeitas e sujeitos que foram excluídos de sua família, foram expulsos de casa, e precisaram tentar a própria sorte, muitas vezes sem estudo, sem dinheiro, sem acesso, né? Morando na rua, se prostituindo e precisando se vincular enquanto comunidade, né? É nesse ponto que surge o que a gente conhece como a cultura ballroom, onde as pessoas se reuniam, essas famílias, essas houses, elas se reuniam aos fins de semana, né, para se divertirem e para dançarem e para competirem, né, no sentido aí lúdico da palavra, em categorias que era uma forma de reimaginar uma realidade que não podiam acessar. Então, nas categorias, o que estava em jogo era os melhores passos de modelo, ou o melhor carão, ou o Vogue como uma dança que reimagina as fotos das capas de revista, né? Que é uma dança muito importante. E esse processo aconteceu nos Estados Unidos, mas também se desdobrou em outros lugares, inclusive no Brasil. Hoje a gente tem uma cultura de casas e de Vogue que acontece forte, muito bonito, que inclusive inclui outros elementos, né, de linguagem e também de passos de dança, porque aqui é um território de outras referências, né? Onde a família pode inventar uma família ali onde a família não pôde estar. Então, estamos falando aqui de um vínculo de identificação, que nada tem a ver com vínculo consanguíneo, né? Porque o pau também comia, quebrava nessas famílias, as pessoas mudavam, né, de houses, e que acontece mesmo, não estamos falando disso, né, mas estamos falando de um espaço de inclusão básico, que é de moradia, proteção e uma mínima alimentação, uma mínima dignidade, né, de estar entre os seus. Então, esse senso de comunidade é muito forte para nós, LGBTQIA+, porque precisamos estar às voltas com pessoas que têm narrativas parecidas com as nossas, porque as outras narrativas nos parecem muito violentas e difíceis de negociar, porque são normativas. Funciona como um verdadeiro lugar de resistência, né? Onde essas pessoas se juntam. Fiquei aqui pensando, isso que vocês estavam falando do capitalismo, né? Porque como que o capitalismo vai se apropriando desse discurso para vender. Então, chega essa época, o Dia dos Pais, Dia das Mães, tem aí uma chuva de propagandas, mas é isso, fica essa coisa muito, muito asséptica, só bonita lá com as cores, né? E aí, esse final de semana, eu estava assistindo a entrevista da Linda Quebrada, a Jupe do Bairro, com a Judith Butler, e a Aline falou uma frase que eu fiquei pensando muito, assim, ela fala dessa coisa do vender, né, que o capitalismo vende, mas nem tudo que vende, vem de mim. Então, acho que é importante a gente estar atento a essas questões, né? Eu estava até falando hoje mais cedo com o pessoal, eu tenho uma amiga que trabalha num cruzeiro internacional, com turismo. E agora, 2021, que essa empresa multinacional está atenta a essas questões, porque está recebendo passageiros, e passageiro paga. Então, tem que estar ali tendo ali quase como se fosse um curso mesmo, assim, com os tripulantes, né, para ensinar como que trata e tal, por causa disso, por causa do lucro, né? E só que aí, ao mesmo tempo, isso abriu uma brecha para que quem trabalha lá está podendo falar sobre isso.
E aí agora um homem que tem lá um cargo alto dentro da empresa assumiu que é casado com outro homem. E já é uma pessoa que trabalha lá há muito tempo. As pessoas sabiam que era casado, mas não fazia ideia que era com um homem. Só agora ele está podendo falar. Então, quanto que o trabalho também pode funcionar como esse lugar violento, que não possibilita o sujeito de ser. Tem que estar às escuras, né? Pode contar que é casado, mas não com um homem. Isso traz ali um mal-estar, até com risco, dependendo do lugar, a gente sabe que isso acontece, da pessoa perder o trabalho por conta disso, né? Sim, sim. Aí, e tudo isso que você está contando, eu estou pensando aqui no Introdução ao Narcisismo do Freud, né? Naquele momento lá onde ele diz que a criança é um efeito é alguma coisa do narcisismo dos pais que precisa ser reparado, né? E que isso se desdobra não apenas na família, mas também na escola, no trabalho, né? Em todos os outros espaços sociais que funcionam submetidos através de uma mesma norma, né? Quando você fala essa questão do capitalismo e dessas novas aparatos de inclusão, a gente também não pode ser ingênuo, né? O discurso de diversidade vende porque pessoas LGBTQIA+, estão podendo se desdobrar ao longo de suas vidas e tendo mais acesso financeiro. Essas pessoas hoje elas compram, essas pessoas elas viajam, essas pessoas elas transitam, né? E transicionam. Então, é preciso, né? É preciso tornar esse lugar mais estético, mais plástico, né? Para que essas pessoas consumam. Então, é importante a gente ter esse olhar crítico, né? E entender o que não se diz nesses discursos, né? São discursos que, como Bárbara colocou, vão muito numa direção, isso é muito importante também, né? Vão muito numa direção de uma assimilação. Amor é amor. Então, assim, amor não se escolhe quem vai se amar. Não podemos abreviar a questão LGBTQIA+, ao processo de formação de casais, né? Porque nem todos LGBTQIA+, vão casar, nem todos querem casar, né? E o casamento, ele remonta a uma estrutura que, por si só, é violenta e normativa. Então, antes do amor é amor, precisamos falar de outras coisas, precisamos falar sobre a capacidade, né, ou a incapacidade que esses sujeitos têm de se amarem, porque tem alguma coisa em jogo nas narrativas sociais que produzem, né, nessa comunidade um estranhamento, uma inadequação, a iminência da exclusão, seja da família, seja do trabalho, isso que é da ordem do segredo, né? Então, antes do amor, a gente precisa debater outras pautas, a gente precisa debater o direito de viver, a gente precisa debater o desejo, né, de se vincular na vida, a capacidade de poder sonhar, né, e realizar esses sonhos. Então, tem muitas coisas que vêm antes do amor, né? Eu não gosto, eu olho com muito estranhamento, porque vejo que é um empuxo à assimilação. Lembra que quando eu estava falando do Stonewall Inn, eu disse que tinham alguns bares que sujeitos, sobretudo gays brancos, tinham passabilidade? Eles tinham passabilidade porque eles cumpriam a norma. E claro que esses sujeitos, eles também são violentados de outras maneiras, em camadas mais profundas, né? O que está em risco ali são outras coisas. Então, para mim, né, no meu entendimento, não é possível que a gente abrevie uma luta que é tão complexa à questão do amor, porque eu acho que antes da gente poder amar, a gente tem que entender de poder se amar, né? Para que outros laços sejam possíveis e outras maneiras de imaginar, né? Isso, e outras maneiras de imaginar relações, né? Consigo mesmo e quem sabe então com os outros, né? Essa questão, né, tudo bem, mas para que ser afeminado? Tudo, né? Você estava falando disso dos que passam, do que a gente até colocou isso essa semana, né? Assim, essas falas vêm como uma, por que você não se encaixa aqui nesse jeito que a gente está te deixando estar aqui, né? Sim. Por que ser casado? Por que ser afeminado? Por que, né? A dissidência não cabe, né, na imagem ainda, né?
As pessoas elas não querem ter acesso ao horror, né? Elas querem ter acesso às belezas, mas não existe amor sem devastações, né? A gente não pode cair nesse papo, né? A gente precisa entender que o Stonewall Inn é o mito fundador porque era travesti, bicha, drag queen, pessoas pretas, pessoas latinas, lutando contra a força armada do Estado, contra a arma de fogo, né? Começou daí, né? E acho que precisamos superar certos debates, né? E poder incluir outros, porque senão vamos nos acostumando a logos mudados e transformados no período do mês de junho, e depois essas pautas voltam para o armário, né? Que é essa estrutura psíquica, né? O armário como uma estrutura psíquica. Até um analista muito interessante, chama José Stona, escreveu um artigo sobre isso. Ele propõe o armário como uma estrutura psíquica, que está sempre em jogo nas relações do sujeito, né? Mesmo esse sujeito conseguindo se autorizar de sua sexualidade ou do seu gênero, alguma coisa do armário está sempre em jogo, essa iminência que é veiculada pelos outros da normatividade. E bicha, mas não precisa da pinta. Ah, não, mas é mulher ou é homem? E tem o que é debaixo da roupa? O que é que as pessoas têm com isso? O que é que as pessoas têm com isso? Isso é de ordem íntima, né? Ninguém pergunta para os heterossexuais qual é a posição preferida deles ou o que é que eles têm debaixo da roupa, né? Isso é uma questão que exotifica e reatualiza esse processo de alvo, de violência, né? Inclusive de não precisar assumir nada, né? Justamente. E Freud fala isso, né? Ele questiona lá no começo do Freud, né? Nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, ele vai falando sobre as perversões e aberrações sexuais, né? E aí a gente começa a ler até com uma certa estranheza. Caramba, Freud vai falar isso mesmo? E aí, de repente, ele vai desmontando toda a cadeia cultural, inclusive dizendo que os próprios heterossexuais são questionáveis, uma vez que ele entendendo ali que é alguma coisa da ordem da pulsão, alguma coisa não é satisfeita, né? Então, os heterossexuais têm os seus arranjos também, que são muito particulares, né? Assim como os homossexuais, assim como Os armários, as travestis, né? Os transexuais, os armários e o que fazem em suas intimidades, né? É interessante a gente perceber que é um debate que está sendo travado há muitos anos, né? Muitos. Isso, acho que vale lembrar que quem não é da área psi, né? Esse foi um texto escrito em 1905. E é um texto... E reeditado muitas vezes. Sim, eu acho exatamente, que com muitas notas de rodapé, né? Alteração. Isso. Teve 15 anos, eu acho, de nota de rodapé, de alteração. Então, quer dizer, é um texto muito caro para ele, né? Porque ele voltou muitas vezes a partir da prática da escuta, né, clínica, ele foi modificando. Pensando sobre isso, Lucas, como você disse aí, você tem uma grande experiência clínica, né, analítica, da população LGBTQIA+, pensando no nosso país, que é extremamente LGBTQI-fóbico, né? Travestis, transexuais são as pessoas que mais morrem no país, aqui. Isso não é pouca coisa, né? Então, a gente fala do orgulho, a gente fala da necessidade de legitimar a existência desses povos, mas a gente também sabe que, infelizmente, cotidianamente, não só pela mídia, mas muitas vezes velada por ela, muitos travestis transexuais ainda morrem, né? Teve uma notícia péssima da semana passada de uma travesti que atearam fogo nela, um adolescente, no centro de Recife, numa rodoviária, né? E aí, pensando na sua escuta com essa população, quais são os atravessamentos subjetivos dessa violência que você percebe neles? Assim, a Bárbara tocou aí num assunto fundamental da família nuclear. Eu fiquei pensando que a gente aí tem uma ministra da família, né, tida como da família, que não há muito tempo comenta que azul é coisa de menino e rosa é coisa de menina. E aí eu fiquei pensando quais os efeitos desses discursos na subjetividade dessa população. E você, como analista deles, assim, claro que nós também todos atendemos aqui essa população, mas você está dizendo que tem uma experiência maior, né, um campo maior de escuta nessa população. Enfim, queria discutir sobre isso também.
Não sei se é uma grande experiência, né? Eu tenho uma experiência, que é a minha, mas tem um volume aí em jogo, realmente, de fato. O que eu acho que está em jogo é esse processo mortificante, né? Porque não é possível falar de orgulho sem pensarmos no que vem antes da possibilidade de sentir orgulho, né? E esses sujeitos são atravessados com pensamentos completamente mortificantes. Essa coisa binária, ela não adoece só LGBTQIA+. Ela adoece a todos os sujeitos. Ela adoece a todos os sujeitos. Mas, no sentido, né, dessa comunidade em específico, isso acaba se tornando um alvo de expulsão, né, que vem de uma estrutura. E outro dia eu escrevi um artigo justamente usando essas duas palavras, né, expulsão e estrutura, né? Como que a família nuclear, ela precisa ser uma estrutura ex. Ela precisa ser uma estrutura ex. E como que a expulsão é uma coisa que acontece, mas que retorna de alguma maneira, porque não existe pulsão ex. A pulsão, ela está sempre na cena, né? E ela está sempre transitando, deslizando, de modo a poder ali nas beiras, nas bordas, e marginalmente se satisfazer, né? O próprio conceito de pulsão, né, e como isso se desdobra, lembra aí, né, as lutas da nossa comunidade. Então, não é possível pensar em orgulho sem poder remontar tudo isso que vem antes, que é esse edifício narcísico, que é essa questão com os processos de segurança e de insegurança, que é a capacidade de se enlaçar ou se desenlaçar ou de se desenlaçar de espaços que são violentos para poder se reinserir em outros que são menos violentos, né? O que está em jogo é isso, é de uma ordem muito básica, muito primitiva, mas que é sequestrado da experiência do sujeito, porque ele fica durante anos, esses sujeitos ficam durante muitos anos ocupados, se ocupando em se esconder, em se odiar, em não serem pegos, na iminência de serem abandonados, excluídos, né? Então, isso custa muito para a nossa subjetividade, né? E é por isso que a clínica opera de alguma maneira a tentar a transformar esses cacos, né, em outros tipos de imagens, né? Mas uma imagem onde esse sujeito consiga, com alguma gentileza, se ver, né? Então, eu acho que esse é um pouco o papel da clínica nesse processo, que é um processo bonito, né? Um processo de emancipação, de autonomia e de criação de uma narrativa, né? Porque quando o sujeito aprende a colocar seus limites, né, a coisa vai andando de outra maneira, né? Outros debates a gente começa a produzir. Obrigada, Lucas. Obrigada, Lucas. Foi ótimo. Foi ótimo. Obrigado a vocês, gente. Adorei.